Olá pessoal de falências e recuperações de empresa, vamos dar seguimento às nossas atividades, agora analisando a parte posterior da sentença que reconhece a falência, que dá procedência ao pedido falimentar. Então nós vimos no vídeo anterior até esta parte da sentença, a sentença que resolve a falência. Pois bem, o julgador reconhecendo a falência, decretando a falência da sociedade empresária ou do empresário, ele irá nomear um administrador judicial. Esse administrador judicial vai assinar o seu termo, tá? Como tem um termo de inventariante, um termo de curador, tá? Vai ter o termo com os compromissos do administrador judicial. Nós temos ali no nosso artigo 21 da lei falimentar, aquelas pessoas, que poderiam, pessoas idôneas, que poderiam assumir o encargo de administrador judicial. Então, artigo 21, o administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada. E ali, após o artigo 21, nós temos a forma de trabalho deste administrador judicial. Também temos algo importante no artigo 24, o artigo 24 da lei que dita a sua forma de remuneração. Então vai ter se estipular um valor para pagamento deste administrador que não vai superar 5% do valor devido aos credores, submetidos à recuperação judicial, ou do valor da venda dos bens da falência. Então a remuneração do administrador judicial nunca vai passar 5%. E outro ponto bem importante, que já foi cobrado em exame da ordem e também em concursos públicos, é essa retenção de 40%. Então veja, o administrador judicial ele vai ser escolhido, alguém de confiança do juízo, pessoa que trabalha na área. Ele não vai receber mais que 5% do valor recuperado ou mesmo do valor que vai ser retirado da venda dos bens no processo falimentar. E ainda 40% vai ficar retido até o final, até o encerramento da falência, que é uma sentença posterior. Então vejam, o juiz decreta a falência, nomeia o administrador e esse administrador vai assinar o seu termo e vai ter a sua forma de remuneração conforme já descrito aqui. Muito bem, esse administrador ele vai arrecadar os bens, ele vai buscar os bens do falido. E vai ter também na própria lei falimentar toda uma forma de custódia. Como é que ele vai controlar estes bens arrecadados? Muito bem. Feita essa arrecadação dos bens, ele precisa vender estes bens, ele vai negociar estes bens, que a lei falimentar chama de realização do ativo. E a partir do artigo 139 da nossa lei. Então veja, sentença falimentar, nomeia administrador na sentença, assina o termo de compromisso, a forma de remuneração é essa que nós vimos, ele vai fazer a arrecadação e a custódia desses bens e vai vender esses bens, que é a realização do ativo, ali a partir do 139 da lei falimentar. E aí interessante que a lei falimentar, no 139, ela disciplina a realização do ativo. Então, logo após a arrecadação dos bens, com a juntada do respectivo auto ao processo de falência, será iniciada a realização do ativo, ou seja, a venda dos bens. O 140 da nossa lei falimentar, ele dispõe sobre como vai ser feita essa realização do ativo, seguindo uma sequência lógica. O que fala ali? A alienação dos bens será realizada de uma das seguintes formas, observada a seguinte ordem de preferência. Isso no 140 da lei falimentar. Inciso 1. Alienação da empresa com a venda de seus estabelecimentos em bloco. Então, qual é a primeira ideia da lei falimentar? Eu vendo toda a empresa, os bens da empresa, como um grande conjunto. Ou seja, é a compra
com porteira fechada, como se fala muito aqui na nossa terra. Comprou a fazenda com a porteira fechada. Então, nem estou analisando muito o que tem lá dentro. Alguém compra o todo. Tá? Essa é a primeira ideia e é a primeira forma de se fazer a venda. Bom, não deu para fazer assim. Inciso 2. Alienação da empresa com a venda de suas filiais ou unidades produtivas isoladamente. Então vejam, eu faço a venda isolada das filiais. Então eu vendo uma filial, vendo outra filial. Em tese, vejam, pode-se perder um pouco do valor, porque a lógica do inciso 1 é a venda global. A lógica do inciso 2, eu já tenho uma forma repartida desta venda. Inciso 3, alienação em bloco dos bens que integram cada um do estabelecimento devedor. Portanto, primeira forma, vendo tudo. Se um estabelecimento, se uma empresa, ela tem estabelecimentos em Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, o que diz o inciso 1? Eu vendo tudo junto. Inciso 2, eu vendo Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo separado. Bom, não consegui. Então eu vou vender os veículos de Porto Alegre, o imóvel de Porto Alegre, os bens, o maquinário de Porto Alegre. Eu faço grandes grupos dentro do estabelecimento e faço a venda. Tá? E aí o inciso 4, a alienação dos bens individualmente considerados. E aí eu vou vender fazer uma venda individual desses bens. Claro que nem todos os bens eu vou vender individualmente. Eu não vou vender uma cadeira. Né? Mesmo, eu posso fazer conjuntos. Eu vou vender 100 cadeiras, de 1000 cadeiras que eu tenho. Eu posso fazer uma fatia maior. Mas vejam a lógica. Primeiro eu vendo todo. Segundo eu vendo os estabelecimentos de uma forma isolada. Terceiro eu vendo conjuntos de bens dentro do mesmo estabelecimento. E quarto eu faço a venda isolada. Cada situação que eu vá baixando um inciso, tá? Então não consegui vender conforme inciso 1, eu vou para o inciso 2, é uma venda mais custosa, mais onerosa. Eu vou para o inciso 3, é mais onerosa ainda, para massa falida. Eu vou para o inciso 4, então o envolvimento é muito maior. Imagina um administrador judicial tendo que se envolver em venda de bens isolados. Se ele vendesse o conjunto todo, ficaria mais barato. Então essa é a ideia da realização do ativo. Então vimos aqui da sentença falimentar, a nomeação do administrador e a forma de realização do ativo. Tá? O parágrafo 1º, para nós encerrarmos esta parte, ele vai dizer o seguinte: se convier a realização do ativo ou em razão de oportunidade, podem ser adotadas mais de uma forma de alienação. Ou seja, vai do conhecimento do administrador, do conhecimento na área, dele conseguir fazer vendas oportunas. Claro que ele vai levar para o judiciário toda essa situação, mas ele vai tentar tirar o proveito econômico maior daqueles bens do falido. Então, próximo vídeo nós vamos analisar o artigo 141 da nossa lei falimentar e artigos seguintes que falam aí dos efeitos da falência em relação à pessoa que adquire esses bens no processo falimentar. Até lá.